Boa noite, meu nome é Amanda Souza Ribeiro, meu RU é 2073796, sou acadêmica de licenciatura em letras, meu professor orientador é o Natalino de Souza Breves e estou aqui para apresentar o meu terceiro estágio na primeira aula do estágio supervisionado, que vai falar sobre o ensino médio, EJA e projetos. E estamos aqui para apresentar a minha primeira aula, no qual o tema escolhido foi sobre a diversidade cultural. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre a diversidade ou pluralidade cultural, como conciliar o diferente, eliminando os preconceitos e como trabalhar com esse assunto em sala de aula. Nesta primeira aula, nós vamos falar sobre o que é diversidade cultural, como ela é apresentada no Brasil, a importância da diversidade, o que é diversidade, o que significa diversidade, e caracterizar essa diversidade cultural no Brasil e no mundo. Primeiramente, vamos aprender aqui sobre o que é diversidade, o que significa a expressão diversidade ou pluralidade. Será que diversidade e pluralidade cultural significa a mesma coisa? Será que tem a mesma definição, o mesmo significado? Em geral, nós sabemos que no Brasil existe grande diversidade cultural e grande pluralidade cultural. Então, nós vamos aprender um pouco sobre isso, a sua importância, né? Como ela está inserida no nosso meio, no nosso cotidiano, como surgiu, o que é, o porquê. Assim, nós vamos dando sequência nas aulas falando sobre a diversidade cultural e desdobrando sobre o assunto em nosso meio e principalmente para a sala de aula, para os alunos do ensino médio, para entendermos e estarmos por dentro do assunto de diversidade cultural. A definição da expressão diversidade diz respeito à qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, variedade ou multiplicidade. Então, de início, nós descobrimos aqui o que significa a expressão diversidade. Diz respeito àquilo que é diverso, variado, multiplicidade. O termo remete à ideia de pluralidade. O que é? Reúne conceitos de múltiplos aspectos que apresentam aparente diferença entre si. Então, a diversidade, ela vem falar daquilo que é variado, daquilo que é diverso. E a pluralidade, ela vem falar daquilo que é diferente, que são vários tipos, várias diferenças reunidas ali no termo pluralidade. E o que seria, então, pluralidade e diversidade cultural? A diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas. Quais são essas diferentes culturas e como elas estão presentes em nosso meio? Essas diferentes culturas, elas estão presentes como a linguagem, as tradições, culinária, religião, costumes, modelo de organização familiar, política, entre muitas outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam em um determinado território. Então, nós descobrimos a diversidade cultural através destes aspectos que nós acabamos de falar. Descobrimos a cultura de um povo, de uma família, de acordo com a culinária, de acordo com os costumes, de acordo com a religião. Então, de acordo com esses aspectos, nós vemos a cultura se fazendo presente no meio de grupos sociais em um mesmo território. A diversidade significa pluralidade, variedade e diferenciação, conceito que é considerado o oposto total da homogeneidade.
Atualmente, devido ao processo de colonização e miscigenação cultural entre a maioria das nações do planeta, quase todos os países possuem a sua diversidade cultural. Ou seja, cada pedacinho das tradições e costumes variam, né, de culturas diferentes. Ou seja, não só no Brasil, mas em todo o mundo, por conta da miscigenação, por conta da colonização, por conta de imigração, nós vemos presente em cada país grande diversidade cultural. Cada grupo inserido em um país, cada grupo inserido em um território, há ali uma mistura de culturas, ali uma pluralidade cultural em um mesmo território. Então é interessante que não só no Brasil, mas em todo o país, em todos os países no mundo, né, nós vemos a diversidade cultural, não só nesse país, mas em todos os países, em todos os lugares do planeta Terra, nós vemos a diversidade cultural fazer parte do dia a dia da sociedade. Como nós acabamos de falar, o Brasil ele é muito diversificado em questão de cultura, mas nós também falamos que em todo o território na Terra, né, em todo o lugar onde existe pessoas, onde existe um grupo de ser humano, existe ali um grupo cultural, né, uma diferença, uma diversidade cultural. Então, assim, nós acabamos de falar em termos geral que aonde existe um grupo social, existe cultura. E onde existe cultura, existe diversidades. Por conta de uma mistura de pessoas, misturas de cultura. Então, nós vamos ver a diversidade fazer parte do grupo social. Mas e a diversidade cultural no Brasil? Vamos entender. A história do Brasil por si só já revela o motivo pelo qual o país é tão rico e plural. O nosso território teve influência de colonizadores europeus, dos povos indígenas e africanos, e apenas com estes exemplos conseguimos perceber quanta diferença cultural herdamos. Nós citamos aqui a colonização dos europeus, dos povos indígenas e dos povos africanos. Somente essas três citações já dá para entender o quão plural, o quão diverso é o nosso Brasil em questão de cultura, em questão de diversidade cultural. Então imagina quanto mais culturas se agregaram aqui no Brasil, se agregaram aqui neste território. Então, assim, nós vemos só de início, por entender a história do Brasil, o início, a colonização, nós vemos o quão diverso, o quão plural é o nosso país em questão de cultura. Então, nós vemos assim, o reflexo disso está nos costumes e tradições de cada região do país, principalmente quando o assunto envolve culinária, festividade, religião e música. Nós vemos que dentro de um país chamado Brasil, ou este que nós convivemos, em cada região nós vemos que existe uma cultura que pesa mais de acordo com a região. Como nós vemos, como nós analisamos essa diversidade? Acabamos de citar aqui, de acordo com a música, de acordo com a culinária, de acordo com a religião. Então, dentro de um só país, em várias regiões do Brasil, nós vemos vários costumes, vários tipos, várias culturas fazendo-se presente. E dentre essas variedades culturais, ela se torna ali
um conjunto de cultura onde todo o país se torna diverso, o país se torna rico em cultura, rico em diversidade, em pluralidade. Nós vemos então um país que é rico na culinária, rico na música, na religião, então que agrega uma diversidade de cultura em um só território. O Brasil é um país incrivelmente rico em diversidade cultural, devido à sua extensão territorial e à pluralidade de colonizadores e influências que sofreu ao longo do processo de construção da sociedade brasileira. As diferenças são bastante visíveis mesmo entre as diferentes regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós acabamos de falar que em cada território, em cada região do Brasil, tem uma diversidade, tem um tipo de cultura que pesa mais ali naquela região. Nas regiões Norte e Nordeste, a predominância é das tradições indígenas e africanas, sincretizadas como costumes dos povos europeus que colonizaram o país. Nós notamos nas regiões Norte e Nordeste o tipo de culinária, o tipo de religião, de música, que tendem a ser mais predominante das tradições indígenas, africanas, como acabamos de ler aqui. Na região Centro-Oeste, onde predomina o Pantanal, existe ainda uma grande presença da diversidade cultural indígena, com forte influência da culinária mineira e paulista. Olha que legal! Tudo isso dentro de um território brasileiro, nós vemos a diversidade cultural fazer parte do meio social do povo brasileiro. No Sudeste e Sul, destacam-se costumes de origem europeia, com colônias portuguesas, germânicas, italianas e espanholas, que ainda hoje mantêm a cultura típica de seus países de origem. Então nós vemos aqui o quão diverso é o nosso país em questão de cultura, o quanto agrega a diferença, o quanto agrega a pluralidade de pessoas, de cultura, de costumes. Então, assim, é interessante nós, como alunos e professores, termos o conhecimento da diversidade cultural em nosso país, da diversidade cultural no mundo em que nós vivemos, em que nós habitamos, e trazer para a sala de aula o quão importante é que o aluno tenha conhecimento da diversidade, para que venha respeitar e agregar e fazer com que concilie as diferenças em um só grupo, né, de pessoas diferentes, de costumes diferentes, de culinárias diferentes, de crenças diferentes. Então, assim, todos são seres humanos com direitos iguais. Todas as culturas têm a sua importância, têm a sua característica, têm o seu benefício, são lindas e que agregada em um território como o território brasileiro, com diversas culturas, se torna um país rico, se torna um país diverso, com várias culturas, com vários costumes, com vários tipos de costumes, que faz com que o país seja rico. E então é necessário com que o aluno aprenda a ter conhecimento sobre essa diversidade cultural e agregar para si essa riqueza que existe na diversidade cultural em nosso país e no mundo. Por isso é muito interessante nós termos o conhecimento e em sala de aula trazer a importância que há na diversidade cultural. A diversidade cultural faz com que nós desempenhamos um papel de conhecimento com o próximo, um papel de visão de mundo ampliada, conhecendo tanto a minha cultura quanto a cultura do próximo, quanto a família do próximo, e entendendo que
vem trazendo de geração em geração culturas, culinárias, danças, religiões dos antepassados, daqueles que passaram, daqueles que colonizaram, e com essa mistura faz com que tenhamos um país rico em questão de cultura, um país diverso, onde agrega variedade de cultura, variedade de costumes. Então, é muito interessante o conhecimento da pluralidade e diversidade cultural em nosso meio. E nas próximas aulas, nós vamos entender mais como conciliar, né, o diferente. Vamos aprender também sobre eliminar, né, os preconceitos, para que o aluno venha a entender que toda a cultura existente no país e no mundo, ela é importante, é de igual importância, de igual valor, e ela, cada cultura inserida em um grupo social, em um território, em um lugar, cada cultura dessa, ela é importante para fazer com que o país, fazer com que o lugar, com que o meio social se torne mais rico em diversidade. Então é assim como se fosse um quebra-cabeça, que cada cultura, cada tipo, cada costume vai se encaixando e formando ali uma riqueza natural e cultural do país. E essa é a minha primeira aula sobre a diversidade cultural. Espero que tenha deixado um pouco claro, deixado com que nós venhamos entender e buscar mais sobre saber, sobre entender o que é diversidade cultural, a importância e como isso é lindo e como é importante ter o conhecimento e trazer o conhecimento para os alunos, para que eles venham agregar em si e levar para si a importância de conhecer a diversidade cultural, de saber que eu faço parte, que você faz parte de uma diversidade cultural que eu trago em mim, que a minha família traz, que a sua família traz, diversidades culturais que podemos analisar na culinária, podemos analisar na religião, podemos analisar na música, em todo o aspecto, em todo o nosso dia a dia, nós podemos analisar que existe um pouco de diversidade cultural em todas as famílias, em todo o território brasileiro. Então, isso é muito interessante, enriquece o ser humano e traz aí uma forma de entender o próximo, de abraçar a diferença e trazer para nós e para o outro a valorização cultural e a diversidade que tem o Brasil, e por isso que é um país tão lindo e tão rico e que só tem a crescer, se agregar de forma correta, né? Como posso dizer essa forma correta? Entender que é importante toda a forma cultural que está imposta, que está agregada no país, né? Entender que é importante, entender que tem o seu valor. Essa é uma forma maravilhosa de entender e de ter um país rico, um país diverso, um país que só vai para frente quando entendemos que a diversidade cultural, ela é importante, ela é interessante, e é por isso que o país só tem a melhorar, a crescer, se então entender que a diversidade cultural é algo que enriquece, é algo que deixa o país mais lindo e diverso. Eu quero agradecer a todos que acompanharam a aula até aqui. Muito obrigada, tenham uma boa noite e acompanhe as próximas aulas, que nós vamos falar um pouco mais sobre a diversidade cultural, sobre como conciliar o diferente e entender um pouco mais sobre esse tema tão importante que é a diversidade cultural. Muito obrigada, tenham uma boa noite.